você está muito perto de viver uma vida extraordinária diante do que Deus te falou. Hoje eu quero falar sobre 3 fases que uma pessoa, quando ouve a voz de Deus, começa a passar. E eu vou dizer para você isso aqui de forma muito clara. Se você está passando por essas 3 coisas hoje, você está no caminho certo. E eu garanto, escuta a mensagem por completa, não tenha pressa de sair do vídeo, não tenha pressa de terminar de ouvir a mensagem. Foi Deus quem lhe trouxe aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 1, é o texto que Deus me entregou. Essa é uma das mais fortes palavras que eu posso ministrar no dia de hoje para a sua vida. Está escrito assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1. E disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A primeira fase, de forma comum que um ser humano que passa a ouvir a voz de Deus, passa a receber as coordenadas, os direcionamentos de Deus. A primeira fase que essa pessoa passa a viver é a fase do medo. Porque é tudo muito novo, é tudo muito recente. Imagina você vivendo como Abraão vivia, uma vida estável, porque o seu pai havia se tornado um homem de posse, vivendo uma vida literalmente equilibrada, porque a sua família tinha recurso. O pai de Abraão era um fazedor de esculturas, era um homem que era muito conhecido em uma terra pagã chamada Ur dos Caldeus. E Abraão escuta a voz dizendo: sai. Sair de onde? Da casa que eu tenho conforto? Sair do lugar onde eu tenho respeito? De onde as pessoas me conhecem? Para uma terra distante, desconhecida? Abraão ficou com medo. Porque como ser humano, todos nós temos medo. Não tem como não ter. Faz parte do nosso DNA. O medo, ele vem diante de circunstâncias que às vezes nos surpreendem, nos amedrontam. Existem várias formas de esboçar o medo. Você pode ter medo do final da vida. Você pode ter medo de perder o emprego. Você pode ter medo de perder sua família. Você pode ter medo de não conseguir dar conta dos seus próprios sonhos. A Bíblia, ela vai dizer, não sou eu, que o medo, ele é ocasionado por várias circunstâncias. E diante daquela fala, Abraão ouviu Deus dizer: sai da terra, sai da parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O medo se apropriou. Abraão olhou o que estava à sua volta. Abraão olhou o que estava dentro da casa, o espaço que ele tinha, a comodidade, o recurso e principalmente as pessoas que estavam à sua volta que lhe proporcionavam segurança. Então o medo chegou para Abraão. Jesus Cristo, na hora do Getsemane, que a palavra grega mais próxima quer dizer prensa de óleo, Jesus teve medo. A Bíblia dizia, angustiou-se até a morte. E a sua alma entrou em desespero. E saía gotas de sangue como que suor da sua testa. E um anjo do céu veio e o confortou. Quem conta essa expressão, quem conta esse episódio é o evangelista Lucas, porque Lucas era grego e médico. E a ciência vai chamar esse fato tão, absoluto, tão estupendo de hematidrose, considerado um caso raro, quando uma pessoa entra em um estado psicossomático pensativo demais. Eleva-se o nível de estresse, eleva-se o nível de angústia. A pessoa está sofrendo por antecipação algo que não aconteceu. Vasos da sua testa, da parte superior, da região craniana, próximo do córtex frontal, se esvaem e o sangue se mistura pelos poros como gotas de suor. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele teve medo como homem, sendo 100% homem e 100% Deus. Abraão teve medo. A primeira fase
que você vive diante de uma promessa gloriosa é o medo. Quantas vezes você não se perguntou, será que vai dar certo? Será que vai chegar? Será que vai acontecer? O que Deus disse na minha vida está demorando para acontecer, para apropriar-se, para eu colocar a mão. Quantas vezes você não teve medo? Deus disse para você, eu vou te honrar nesse lugar, eu vou te honrar nessa empresa, eu vou elevar o seu cargo, eu vou fazer com que as pessoas vejam que você está carregando o reflexo da minha glória. E você diz como? Você olha para a situação, você olha para os lados, e se pergunta como. Escuta, o medo faz parte de quem escuta a promessa e a proposta de Deus. O medo faz parte. Eu não sei se você vai conseguir sentir o que eu estou sentindo agora, mas é comum ter medo. É comum sentir medo. Mas diante do que Deus prometeu para você, porque Deus, Ele faz promessas específicas para pessoas específicas. Eu não estou falando de salvação, porque a salvação é para todos. Mas o propósito do ministério é para poucos. Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E esses escolhidos quer dizer para a obra que ele tem. Ele disse, orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros, porque muitos são os chamados, mas poucos são os trabalhadores. Envia obreiros, Senhor, para a tua obra. O medo faz parte. E você pode ter medo, só não pode deixar que esse medo se aproprie de você. Tá aqui a primeira coisa que você precisa guardar. O medo faz parte do que Deus fala ao seu respeito. E se as pessoas não gostarem, e se ninguém me apoiar, e se eu não tiver patrocínio, e se eu não tiver ajuda, desculpe-me a expressão, a colocação minha, mas dane-se quem não apoiar, dane-se quem não concordar, dane-se quem não gostar, dane-se quem não acredita. Eu só quero seguir o que Deus falou para mim, com medo ou sem medo. Segunda coisa que acontece quando você escuta uma promessa de Deus: dúvida. Você lembra de Pedro? Jesus vinha andando sobre o mar da Galileia. Os discípulos estavam dentro do barco, uma tempestade se iniciando. Alguém olha e diz assim, um fantasma. A tradição cultural dos judeus diziam que os fantasmas apareciam. Eles olham e veem, e Pedro diz, não é um fantasma, é Jesus. Se és tu, mestre, me manda ter contigo. Jesus olhou para Pedro e disse, vem. Pedro coloca o seu primeiro pé sobre as águas e começa a caminhar. Dentro do barco está todo mundo abismado, olhando e dizendo assim, nossa, meu Deus, Pedro está caminhando sobre as águas. Pedro está caminhando sobre as águas. O que é que está acontecendo? Mas de repente o vento soprou, Pedro sentiu o balanço e olhou para um lado, olhou para o outro e começou a duvidar. A dúvida que Pedro teve fez ele afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele entra em desespero, porque é isso que a dúvida causa em nós, desespero. Sabe aquele projeto que você disse que iria colocar em prática, porque Deus disse a você que daria certo? Sabe aquele projeto que você disse, eu começo hoje, eu vou fazer hoje, e ninguém me para, e de repente você começou a duvidar. E se eu começar e não conseguir continuar? E se eu comprar e não conseguir pagar com prudência? E se eu for e não... E aí? É dúvida. É dúvida. Olha, é dúvida. Eu vou ler o que Pedro, o próprio Pedro, olha para cá, ó. Escuta isso aqui. Aquele que não tem sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ora, se algum de vós tem falta... Deixa eu ler. Se algum de vós tem falta de fé, peça. Peça, porém, com fé sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé,
sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Com dúvida não dá, está escrito. A dúvida te faz parar, a dúvida te faz sucumbir. Pedro teve dúvida e desceu, e quantas pessoas também não duvidaram? Quantos apóstolos, quantos discípulos, quantos servos, profetas? Porque a dúvida faz parte, Senhor, mas o Senhor prometeu e ainda não aconteceu. Será que esse negócio foi o Senhor que falou comigo ou se foi invenção da minha cabeça? Dúvida. Mas dúvida não entra no crivo. Dúvida não entra na proposta de Deus para a sua vida. É comum sentir dúvida. E principalmente quando a promessa vem para você e quem está à sua volta não compreende. Não consegue abraçar a causa. Você entende isso? É normal sentir dúvida quando se está diante de uma promessa de Deus. Primeira coisa foi a dúvida. A primeira coisa foi o medo, a segunda a dúvida. Terceira coisa está acontecendo com você. Se chama fé. Quando você coloca a fé em evidência, você derruba a muralha, você quebra a dúvida, você quebra o medo, você sai do medo, você sai da dúvida, você entra na fase da fé, aquela que você diz assim: não vou considerar o medo, não vou considerar a dúvida. Porque Abraão é imputado como pai da fé. Na carta aos Hebreus, ele diz que Abraão foi imputado como pai da fé. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu. Eu vou ler para você. Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, presta atenção, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova do que se espera. Você não vê, mas você crê. Não chegou, mas você acredita como se já estivesse chegado. Isso é fé. A palavra eu vou tentar colocar aqui, é sentir por antecipação que não veio ainda para sua mão. Você entende isso? É sentir por antecipação que veio para sua mão, mesmo que você não veja. Essa é a terceira fase que você está vivendo. Essas três coisas aqui, Deus é fiel demais. Essas três coisas aqui, elas acontecem na vida de uma pessoa que está diante de uma chamada de Deus, de uma vocação de Deus. São três coisas peculiares. Você não começa com fé, porque confronta. Quando Deus lhe faz um convite, quando Deus lhe faz uma proposta, confronta. É confrontante Deus dizer assim: eu quero que você, a partir de hoje, rompa esse laço aqui, você pegue esse caminho, mude esse endereço, mas Senhor, tudo isso porque Deus entende o futuro que você nunca viveu. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está no começo, Ele está no meio, Ele está no final, porque Ele é o tempo. A fé é a fase mais linda, porém dolorosa que se pode viver quando está diante de uma palavra ou diante de uma promessa de Deus. A fase da fé é maravilhosa e o pior de tudo, quem tem muita fé é zombado. Quem tem muita fé é criticado. Abraão é imputado como pai da fé porque ele saiu da casa dele. Escuta, Gênesis 12:1, Deus disse: sai da terra, da parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele rompeu o medo, ele rompeu a dúvida e colocou a fé em evidência. O apóstolo Tiago disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua história. Eu não sei como está a sua condição de saúde, psicológica, financeira, eu não sei. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Eu posso lhe dizer uma coisa pela fé. Não perca sua fé por nada. Ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas não levem em consideração quem é você,
Mesmo que os outros não enxerguem os talentos que você tem dentro de si e o potencial humano que você carrega com você, fica tranquila. Continua diante do que Deus te falou. Continua diante do que Deus te prometeu. Continua diante do que Deus falou para você que chegaria. E eu vou lhe dizer, olhando nos teus olhos, ninguém pode roubar a sua fé. Porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. O Deus que dá é o Deus que promove a forma como chegar. Deus disse, sai, eu vou fazer você grande, mas Abraão precisou romper o medo e a dúvida. Você sabe qual é o seu maior medo hoje e do que se trata? Você sabe qual é a maior dúvida que você tem hoje e do que se trata? Você sabe. Isso é pessoal entre você e Deus. E eu só sou o mensageiro. Eu só estou aqui para trazer a mensagem. E Deus falou no meu coração assim, olha, Deus falou dessa forma. As pessoas que vão receber essa mensagem profética hoje são pessoas que não deram um passo adiante ainda por causa do medo. Estão com medo, estão com dúvida. Abre a tua boca, Roberto, e fala que o medo e a dúvida precisam ser rompidos, o medo e a dúvida precisam ser quebrados. Não permita que as pessoas coloquem essa dúvida dentro de você. Não permita que as pessoas coloquem esse medo. Ah, não vai dar certo. E o principal, se você está vivendo uma chamada e uma promessa de Deus, não permita que ninguém faça sombra de dúvidas sobre a sua vida. Não tem como convencer uma pessoa que o seu sonho vai dar certo se ela não está sonhando com você. Ai! O profeta Amós disse assim, como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Eu acho que é Amós 7,7, deixa eu ver aqui. Escuta aí. Como andarão? Amós 3. Amós 3, cadê? Aqui, ó. Escuta. Amós 3:3. Amós 3:3. Como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Como é que você compartilha o sonho com alguém que não está sonhando contigo? Como você vive e realiza ao lado de alguém que é incrédulo? É incrédula como? Não dá. Não tem como. Então, se é para sonhar, e quem está do seu lado não vai sonhar junto, sonhe sozinha. Sonhe sozinho. Coloque em prática, mas não permita que a dúvida dos outros seja a sua dúvida e o medo dos outros seja o seu medo. Se Deus falou com você, é com você que Ele vai fazer. É através da sua vida que Ele vai glorificar o nome dEle. Você entende isso? Desculpa. Você entende? Então escreve assim, eu recebo essa palavra. Escreve, eu recebo essa palavra. Escreve assim, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você escreve, eu estendo minha mão. E eu profetizo no dia de hoje que a dúvida, o medo, eu profetizo no dia de hoje que você não deixará que a dúvida tomar conta de você. Você não permitirá o medo ser o seu Senhor e a dúvida ser a causa da sua desistência. Você não permitirá, em nome de Jesus. Amém? Amém? Escreve assim, eu tomo posse. Escreve, eu tomo posse. E eu vou orar pela sua vida agora. E nessa oração eu vou pedir a Deus que Ele repreenda todo o medo e toda a dúvida e lhe encoraje. Lhe encoraje a fazer o que deve ser feito. Eu não sei o que deve ser feito na sua vida, você sabe. Mas eu vou pedir a Deus encorajamento para que você continue de cabeça erguida, lutando e perseverando. Já colocou o seu nome nos comentários? Se não colocou ainda, coloque que dá tempo. Coloque o teu nome aqui porque vai dar tempo e nesse momento eu estendo minha mão. E eu oro, Pai, no santo nome de Jesus, o seu filho. Eu peço por essa vida que está comigo nesse momento de oração.
Eu oro pedindo a tua misericórdia, a tua luz, o teu bálsamo. Eu oro pedindo que o Senhor repreenda toda a força do opressor. Todos os dardos inflamados, Pai, caia por terra. E na autoridade do seu nome, aonde estiver uma filha ou um filho que carrega medo, dúvida, que carrega receio, angústia, que essas pessoas sejam tocadas com uma unção de coragem. Eu só estou pedindo a quem pode todas as coisas. Eu só estou pedindo àquele que vive e reina para sempre. E no santo, poderoso nome de Jesus, que cada vida dessa receba combustível do alto para respirar, para caminhar, para estar de pé. Senhor, quebra arcos, corta lanças, queima carros no fogo e glorifica o teu nome, Jesus. A minha oração hoje é pedindo encorajamento para cada vida, naquilo que for fazer, nos seus projetos, nos seus planos. Sabe, Deus, encorajamento para repreender o mal, para tirar coisas de lugar, para dizer não, sair de cenários, não ir a certos lugares, evitar certas pessoas. A minha oração hoje é essa. E eu creio que o Senhor honrará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De posse de vitória. Você vai fazer isso aqui agora. Você vai clicar nessa seta aqui embaixo, deve estar aqui embaixo. Você vai enviar agora para as 2 primeiras pessoas da sua lista de contatos, ou as 2 primeiras pessoas que você sentir no coração. Só envia. Deixa que o resto, as demais coisas, o Espírito Santo vai fazer. Tá bom? Só envia, que eu sei que Deus vai operar de forma grandiosa. Amém? Estende tua mão para cá. Estende tua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repousem em sua casa, em sua vida. E você, de posse de vitória, escreve amém.